Fala pessoal, beleza? Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre essa macro aqui de Partial Show. O que essa macro faz? Essa macro ela vai trazer o show da locadora e vai mesclar esse show com o seu. Ela vai despetear os seus aparelhos também para que não tenha conflito de patch com os aparelhos da locadora, certo? Essa macro aqui foi me passada pelo Dalvino, na verdade é uma versão anterior dela, tá? E o OneLight postou uma atualização dela aí que eu achei bem legal, tá? Da macro. E daí no vídeo lá do Anderson, depois eu vou deixar o canal tanto do Dalvino quanto do Anderson aqui, tá? Queria agradecer eles aí por ter compartilhado esse conhecimento aí com a comunidade, né? Sempre fortalecendo aí, tanto o Anderson quanto o Dalvino. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte. O Anderson fala lá no vídeo dele sobre os ID dos aparelhos, né? Porque o da locadora pode estar em 101, se você olhar aqui, ó. O meu show tá do 101 ao 130, os movings. Os ParLEDs tá do 201 ao 220, e assim sucessivamente, se você olhar os IDs dos meus aparelhos, eles estão em ID baixo, né? 101. Então, isso, se o aparelho da locadora tiver no mesmo ID, ele pode estar conflitando, porque a mesa reconhece os aparelhos pelo ID, que é o número de identificação, tá bom? Então, o que eu vou estar mostrando para vocês aqui? Para você já trocar o ID desse aparelho, porque você conhece o seu show, você não conhece o da locadora. Então, é mais fácil você trocar os seus IDs através de uma macro do que você trocar os IDs da locadora através de uma macro, que você não conhece ainda o show da locadora. Você vai pegar, igual, eu vou utilizar um show aqui, que a banda que eu trabalho fez em Foz do Iguaçu. Nós fomos atendidos pela WA, inclusive quero mandar um abraço pro pessoal da WA, sempre nos atende muito bem, tá? Muito bem mesmo, é uma grande empresa de Foz do Iguaçu. Tá sempre nos maiores eventos corporativos aí. Então, um abraço aí, galera. Então, o que a macro vai fazer aqui? Ela vai pegar o ID aqui, ó, vai botar 10.101. Só que daí, em vez de você ter que vir aqui no seu show fazer sempre isso, a macro já vai fazer para você. Não vou salvar, tá? Eu vou abrir o show da locadora aqui para estar mostrando para vocês. Vou usar um show que eu fui atendido, um show que funciona, um show real, tá bom? Load. Cadê locação aqui, meu filho? Locadora aqui, ó. Vamos carregar aqui o show da locadora. Tá? Esse aqui é o show deles lá, que eles me atenderam. Vixe, a gente fica perdido no show dos outros. Tá? Aqui tá os layouts. Era desse jeito aqui mesmo, tinha um monte de estrobinho aqui, tá? E era uma linha de estrobinho assim em cima do painel de LED. Aqui eram uns ParLEDs em volta do salão, em cima. O salão inteiro era ParLEDs nas paredes, inclusive eu comecei a achar bem legal esse negócio nos eventos corporativos. E tá, aqui tá todos os layouts deles aí, tá? Beleza. Então, aqui tá o show da locadora. Já tá com o nome locadora, então eu não vou ter que salvar ele com outro nome. Vou recarregar aqui o meu show file. Não precisa salvar. Beleza? E vamos clicar aqui na macro e vamos ver o que acontece, tá? Então, antes da gente clicar na macro aqui, a gente vai... Eu vou explicar para vocês aqui o que a macro faz, tá? Na verdade, eu estava editando o vídeo, eu não ia falar nada, eu só ia fazer o corte e pronto. Mas eu estava editando o vídeo e eu percebi que eu executei a macro e tal, mostrei que funcionou e tudo, mas eu não expliquei a macro, tá? Então agora eu vou estar explicando para vocês aí a macro, beleza?
Então tá, aqui eu vou dar um clear all, caso tenha alguma coisa selecionada, salvar o show nos destinos aí. Ixi, tá até errado esse comando aqui, tá? É 1. Beleza. Então eu vou estar salvando o show, beleza? E aqui começa, ó. Eu vou assign, aí entre aspas, tá? Quando é nome sempre tá em aspas. E daí Lume 5R barra fix ID igual a 10.101. Ou seja, ela tá mandando colocar o ID do layer Lume 5R aqui, que no caso são os meus bins, acima de 10.101, tá? Então vou mostrar para vocês aqui. Você tá vendo aqui, ó, os meus IDs, eles estão em 101. Olha aqui o nome, ó. O nome tem que ser exatamente igual, tá bom? Senão a macro não consegue encontrar. Se tiver espaço, se tiver underline, exatamente do jeito que você escreveu aqui, você tem que colocar. Por isso que eu falo para você que é melhor você mudar o seu ID do que o ID da locadora. Porque o da locadora você não sabe que nome que o cara deu aqui. Ele pode ter escrito 9R, 10R, BIM. O seu você sabe. Então o seu você consegue colocar aqui na macro, tá? Então por isso que eu falo para você sempre mudar o seu ID. Porque você vai usar a macro para mudar o seu ID. Ó, Lume Parled, aí Fix ID aqui, ó, 10.201, tá bom? E assim com todos os meus aparelhos, inclusive os que eu uso no Depense, porque às vezes eu pego ele para clonar quando é aparelho que parece mais com ele do que com o que eu uso, por exemplo, tá? O Mac Aura que eu uso, por exemplo, ele tem 3 instâncias. O Mac Aura que eu uso aqui no Depense, ele é normal, só tem uma instância mesmo. Então, às vezes eu uso ele. O strobo de fita que eu tenho no Depense, ele tem mais canais do que o que eu uso normal aqui. Mas para mim funciona, porque eu gravo minhas músicas no Depense e eles são posicionados exatamente igual aos que eu tenho no show, e depois eu só faço a clonagem deles. Então, basicamente a macro é isso aqui, certo? E aí ela vai deletar todos os universos aqui, tá? Então ela vai despetear tudo e vai desconectar da sessão. Daí eu só dei esses espaços aqui para mim deixar com um pouco mais de tempo, tá? E daí entra aqui a macro do Dalvino aí, do Anderson. Essa macro da confusão, inclusive, né? A macro da discórdia. Quem conhece sabe. Beleza? Mas é isso aí, tá? Aqui tem algumas especificações aí do que faz cada coisa. E é simples, galera. É só vocês escrever esse comando aqui, ó, e colocar o seu no lugar aqui como que tá o seu aparelho que tá lá escrito, certo? E não tem erro. E a propósito, pessoal, essa macro aí, essa parte da macro aqui que eu fiz, né? Essa parte aqui, eu aprendi essa macro aí no canal do Xuxa, tá? TXL aí, Projeto X Lite. Beleza? Então, agradecer ao Xuxa aí também por também estar sempre contribuindo aí com a comunidade da Lite. Então, vamos voltar agora para os comandos aí, vamos executar a macro aí. Vocês estão vendo que isso dá trabalho pra caramba, né? Então, faz um favor para mim, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo nas suas redes aí, para você não custa nada e para mim é importante demais, galera. Valeu? Então, aqui está a macro, ó, ID 10K e PSR. A macro, na verdade, ela se chamava Wizard. Eu não lembro. Sei que depois que eu fiz a alteração, eu mudei o ID, o nome dela, tá bom? Então, mais uma vez, quero agradecer o Anderson e ao Dalvino, que disponibilizaram aí pra gente essa macro. Beleza? Então, vou executar a macro aqui. Ela vai pedir para salvar na primeira vez, porque eu vou colocar aqui, ó, Zions 4. Porque na minha macro, que é essa daqui, ó, de ID acima de 10K, ela pedia para salvar.
Então eu copiei os comandos e eu deixei esse de salvar, por quê? Porque eu estou salvando antes de mudar os IDs e depois eu vou salvar novamente antes de fazer o parcial. Então eu salvo ele 2 vezes para garantir. Se der merda, não eu tenho para onde recorrer, tá bom? E, bom, a gente sempre fala aí, né? Que quanto mais você salvar, melhor. Vou buscar no meu pendrive, certo? Então é no 4. Salvar no pendrive também. Então aqui, seleciono o drive 4. Beleza, ele está dizendo aí que vai sobrescrever o meu show, certo? Agora ele está me perguntando se eu quero trazer os grupos da locadora. Sim, quero. Então aperta 1. Perguntando se eu quero trazer o layout. Sim, olha lá, o layout já veio aqui, tá vendo? Agora ele vai me perguntar se eu quero trazer o preset de dimmer. Eu quero. O preset de position, sim, vamos pegar tudo que tiver lá. Sim. Então 1 para sim e 2 para não, tá bom, pessoal? Beleza. Ela vai finalizar ali. E o Anderson colocou esse último comando lá, que ele já nos traz aqui para a gente dar uma olhada aqui no nosso patch. Então, o que aconteceu? Dá uma olhada nos meus aparelhos aqui, ó. Ó o ID que era 101. Ó, o ID que era 201, 10.201. Ó, 301 foi para 10.301. Os meus brutes, eles foram para o Channel ID aqui, ó. Channel ID acima de 10.000. Então, todos os meus aparelhos, além de estarem despatchados aqui, ó, não temos o patch deles, a macro já mudou o ID para gente, beleza? Então, agora vamos olhar o ID da locadora? Tá, aqui eu acho que ele não tinha nada. Não, tem, era a máquina de gelo seco que estava lá que eu nem usei. Aqui, mini brutes. Nos mini brutes RGBs lá, que eu também nem... Ah, não, aqui era os mini strobo, eles estavam com um patch de par LED. Eu tive até que alterar esse patch aí, porque o strobo dava no shutter deles. P5, mini brute, olha os IDs, se não ia conflitar com os meus. Vocês estão vendo aqui, ó, 301 já ia conflitar com os meus COBs. Então, não tivemos nenhum conflito, ó, os bins dele e os 9R, 101, tá vendo? Então, tudo certo. Vamos dar uma olhada aqui aí, ó. Os layouts. Então aqui tá os layouts deles, tá? Da locadora lá. Aqui tem mais um, que era um túnel que tinha lá fora, que eu nem usei. Beleza. Atomic RGB. Esse Atomic RGB dele aqui também, eu troquei o patch lá e coloquei o que eu uso, porque o dele não tem as instâncias aqui, tá? E o meu tem. Cadê o meu? Disfarce. Strobo fita. Aqui, ó. O meu tem já a fita e tem aqui. Mas aí eu fui lá, troquei o patch dele, utilizei o meu patch, bateu tudo certinho, ficou ótimo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Agora é só fazer os clones aqui, tá bom? No caso, eu teria que só substituir ali os moving deles, os atomic deles, porque eu não uso assim. Os aura deles estão aqui, os aura deles lá estavam em linha mesmo. Lembrem sempre de ativar essa função Snap, que fica bem legal aqui o seu... Tá, então aqui, por exemplo, tem os Mac Aura deles. Vou levantar minha cena aqui de cor, só de RGBs. Ó, não acende. Vamos nos meus Mac Aura aqui. Mac Aura com cluster. Deixa eu pegar os Mac Aura que eu uso no Depends, que ele não tem cluster. Aqui, ó.
Vou chamar meus RGBs. Ops, isso aqui é a minha frente. Aqui. Meus RGBs, ó, os meus Macchiaura acende. O dele não. Então, aí, se vocês quiserem, eu posso falar depois sobre a macro de clone também, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, os meus auras. Peguei esse. Peguei esse. Deixa eu ver se eu tenho algum efeitinho aqui para deixar ele piscando para a gente ver. Ó, tá vendo? Tá piscando aqui os meus. Como é que é a hora? Os dele não tá, ó. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6. Então vamos pegar 6 meu aqui. Vou pegar eles em sequência. Então vai ser esses. Deixa eu tirar aqui do setup. Né? E esses aqui. Beleza. Ah, não pode porque eu uso o LR. Então tem que ser esses. Peraí. Pegar esses 3 desse lado. Ou melhor, esses 3 desse lado. E esses 3 desse lado. Aí eles vão ficar tipo em linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Porque eu uso LR, galera. Então, em algumas músicas eles vão acender de um lado e do outro. Né? Então, já pensando nisso, eu preciso fazer o meu clone. Beleza, peguei ali, selecionei os meus. Vou clicar na macro de clone. Vou vir aqui na vista de aura deles. E vou selecionar todos. E clicar na macro de clone novamente. Então, agora os aura dele também já estão fazendo efeito. Beleza? Então espero que tenha gostado. Mais uma vez, obrigado, Dalvino. Obrigado, Anderson. Tá? Vou deixar o canal dos dois aí. Entrem lá. Se você que é inscrito no meu canal e ainda não é inscrito no canal do Anderson e do Dalvino, dá essa moral para os caras são brabo. E é isso aí, galera. Valeu. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no joinha aí e ativa o sininho para quando eu fizer vídeo novo aí já aparecer para vocês, beleza? É isso aí. Muito obrigado.